Há 3 dias, uma triste notícia me abalou. A queda de um grande homem de Deus que eu admiro muito e que fez muita diferença na minha vida. Fala galera querida, Jefferson aqui, este é o canal Justificados. Se o nosso canal tem lhe edificado e tem trazido conteúdo que tem te abençoado, a única coisa que eu peço é que se inscreva no canal, deixe o like aqui no vídeo e ative o sino das notificações para ser informado de tudo em primeira mão. Eu quero reagir com vocês hoje aqui a um vídeo de um grande homem de Deus que confessa ter caído e está se afastando do ministério pastoral. Vamos aqui para nossa tela e a gente já vai reagir. Estou falando do pastor Paulo Júnior. Vamos ver aqui o que ele disse. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra, e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes, aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros. Essa dureza que ele cita aqui nas pregações dele, ele sempre teve uma maneira de pregar muito impetuosa, aquele ímpeto, aquela coisa firme, no sentido de denúncia mesmo, né? De ser um pouco, digamos assim, duro, né? Com o pecado, com as coisas que ele entende estar erradas na vida das pessoas. Eu, particularmente, quando assisti essas pregações, e aqui eu não estou me referindo a todas, não foram todas, mas boa parte delas eu sempre recebi aquilo da parte dele ali como uma preocupação genuína. Eu sempre vi nele uma preocupação genuína de aproximar os seus ouvintes de Deus, de fazer com que os seus ouvintes tivessem uma experiência mais profunda, uma experiência mais cristã, mais pura com Deus. Eu sempre vi isso no pastor Paulo Júnior. Alguns momentos eu entendi que ele exagerou, realmente. Percebia um certo exagero no falar e algumas expressões. Mas assim, como ser humano, eu acho que isso faz parte também. A gente não é perfeito, né? Na verdade, a maior parte do tempo a gente é imperfeito. A gente não faz o que é certo. E o pastor Paulo Júnior não fica de fora. Não existe ninguém perfeito. E, enfim, mas vamos continuar e ver o que ele vai falar aqui mais. Da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Gente, olha que interessante essa confissão aqui. Eu particularmente nunca vi qualquer pastor que caísse, ele vir fazer uma confissão, ainda mais nesse tom. Dentre outras coisas, ele confessa que ele se rebelou contra a verdade de Deus e ele tentou manipular a liderança de sua igreja. Você já começa a perceber a seriedade do ministério dele pelo simples fato de que há uma estrutura para desligar o próprio fundador da igreja, caso esse fundador não esteja mais de acordo com os parâmetros bíblicos, digamos assim. Então isso demonstra que há uma seriedade na igreja que o Paulo Júnior fundou, a ponto de, no caso dele próprio, estar errado, ter a possibilidade de ser afastado, que é o que está acontecendo agora. Vamos continuar aqui. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez. Esse não temporária, não permanente, algumas pessoas não entenderam
em alguns outros vídeos que eu vi gente reagindo, eu acho que ele quis dizer o seguinte, eu acho que ele falou, primeiro, não temporária, ele se equivocou, aí depois ele corrigiu, né? Ele diz que é uma situação não permanente, ou seja, pelo que eu entendi, ele pretende corrigir a situação e quem sabe lá na frente voltar. Foi o que eu entendi, pelo menos. De perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir. Olha só que De interessante forma isso, né? a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, Olha só isso aqui, agora de gente. denunciar o meu pecado. Essa frase me deixou arrepiado a primeira vez que eu ouvi. Eu que tantas vezes denunciei o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado. São muitas poucas pessoas que têm coragem de fazer isso. Eu não sei se eu teria coragem de fazer isso. Eu que tantas vezes falei dos outros, eu que tantas vezes critiquei os outros, agora chegou a hora de me criticar, chegou a hora de eu me autoavaliar, de eu demonstrar que eu sou o vilão. É o que o pastor Paulo Júnior está fazendo aqui. Alguns podem duvidar da sinceridade dele, eu não duvido, mas seja como for, essa frase, ela me pegou. Eu me arrepiei ao ouvir essa frase, porque ela é muito profunda. Hoje a gente vive numa era de muita hipocrisia, onde as pessoas gostam muito de apontar os erros dos outros, de apontar os defeitos dos outros, mas nunca reconhecem os próprios. Inclusive há muitas pessoas que condenam os outros naquilo que ela mesma peca, falha o tempo todo. Pessoas que cometem certos pecados às escondidas, mas quando vê os outros cometendo as claras, à luz do dia, condena essas pessoas ao inferno. Tem gente assim, entende? Então, esse tipo de postura e de fala do pastor Paulo Júnior, para mim, demonstra uma seriedade e uma coerência muito grande. Vamos continuar. E reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia. Uma outra igreja é o fato de ele, pelo contexto aqui da conversa, da situação, o fato de, como ele está dizendo, ter ferido pessoas na sua própria igreja e foi um ambiente que aconteceu a situação toda desagradável, negativa, realmente eu acho que não faria sentido ele continuar nessa igreja, até porque a igreja que ele fundou, a igreja que ele tem, que ele sempre teve um nome, ele sempre foi uma referência, e além disso ter acontecido toda essa situação negativa, eu acho que não faz sentido ele ficar nesse ambiente. O fato dele estar aí querendo ir para uma nova congregação, né, e se tornar membro, iniciar um processo de membresia, isso é muito saudável, isso é muito positivo, está no caminho certo aí. Porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, Olha só, para buscar a minha restauração. ser Restauração da minha pastoreado. alma. Você acha que é fácil um pastor como Paulo Júnior, conhecido no país inteiro, famosíssimo e acompanhado por multidões, ter que agora regredir, no bom sentido, voltar atrás e ser pastoreado, começar a ser pastoreado? Eu vejo nessa coisa toda, apesar de ele aqui não ser a vítima, apesar de ele ser o vilão, né? Porque, como ele está confessando, houve um erro, mas ele sai com muita honra, ele sai aí com muita seriedade e humildade. E eu acho que isso mostra muito sobre o caráter dele. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais. Estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra. E também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico. E depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Isso aqui é uma das coisas também que eu fiquei surpreso demais. Eu não sabia que o pastor Paulo Júnior não tinha formação teológica. O conhecimento, a retórica, a forma dele de pregar, todo o seu aparato, né, de conhecimento, de retórica, de palavras, de persuasão, demonstra uma capacidade incrível que realmente passava longe de minha cabeça
a possibilidade do Paulo Júnior não ter formação teológica. Me surpreendeu também aqui. Mas é bom que agora, nesse momento, é uma coisa que ele vai procurar corrigir, né? É importante não, é fundamental. Não pode faltar. Conhecimento teológico é fundamental. Vamos lá. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão. E esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte. Já tem Mas trazido. é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Cara, é assim, simplesmente fenomenal. Perceba que em toda essa palavra, né, todo esse comunicado que ele fez, em momento nenhum você ouve um mas. Ah, eu fiz isso, mas. Ah, aconteceu isso, mas. Não, ele foi direto. Eu fiz, eu errei e preciso consertar isso aqui. O Paulo Júnior, ele é um pastor muito especial. Para mim, ele tem pelo menos 2 pregações do Paulo Júnior que mudaram a minha vida, literalmente. Houve uma época que eu estava com a mente muito conturbada e essas pregações do pastor Paulo Júnior mudaram a minha vida, me trazendo uma compreensão correta do que a palavra de Deus trazia sobre esses assuntos e me deram paz. Uma foi a força da fraqueza e a outra foi um vídeo que é cortado, né? Um trecho daqueles vídeos com fundo musical dele também, chamado Não por Força nem por Violência. Esses 2 vídeos, cara, mudaram a minha vida, a minha percepção e me influenciaram para o bem de uma maneira fenomenal. Você via muito amor nas pregações do pastor Paulo Júnior. Aquela forma, às vezes, dele pregar um tanto ríspida, demonstrava essa tristeza, a inconformidade com o fato de que pessoas estão vivendo longe de Deus e não conseguem ver o quanto isso é ruim, o quanto isso é perigoso. Eu sempre percebi nele essa preocupação profunda de como alguém que vê um perigo próximo e está tentando impedir aquele perigo de se abater sobre mim e sobre você. Então, quando Paulo Júnior muitas vezes era duro, era nesse sentido. Era como se estivesse dando um alerta: sai daí que o perigo está chegando. Essa visão espiritual que ele sempre teve é uma coisa única e que falta em muitos pastores. E com certeza fez bem a muita gente. Agora, o fato dele ter caído é um alerta para nós, para a gente entender que ele não é, que ninguém é perfeito. O próprio Paulo Júnior não é perfeito. Aliás, eu nunca achei que ele pretendesse se passar como perfeito. Mas isso demonstra que todos nós pecamos e somos carentes da glória de Deus. E que a gente precisa agora exercer misericórdia e orar pelo nosso irmão Paulo Júnior. Todo e qualquer homem de Deus pode cair. E isso não deveria ser motivo para a igreja se escandalizar e nem duvidar de sua fé e nem discriminar o irmão que caiu. É o momento de nos unirmos em oração pelo pastor Paulo Júnior. Então esteja incluindo o pastor Paulo Júnior em suas orações. Esse homem de Deus deixou um grande legado, deixou aí, claro, né, ele não morreu, né? Misericórdia. Eu falo legado no sentido de que esse momento ele vai parar, sabe-se lá se ele vai voltar ou não para o ministério. Mas tudo que ele construiu até agora é algo muito bom, muito edificante. E você pode conferir isso aí no YouTube, se você ver algumas pregações do Paulo Júnior. Então aqui eu deixo as minhas sinceras palavras, demonstrando que eu estou triste com essa situação e que eu espero que o Paulo Júnior volte bem, volte mais maduro, volte com sua formação teológica em dia, até para corrigir em algum nível essa parte da rispidez desnecessária. Diante das qualidades que ele tem, que são muito maiores, essa rispidez é um detalhe, mas não pode continuar, né? Precisa também ser corrigida. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Ore pelo pastor Paulo Júnior, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Também deixe um comentário aqui, porque a sua opinião é importante e vai contribuir para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir.